Dúvidas da língua portuguesa. Vamos estudar os pronomes pessoais oblíquos. Pronomes pessoais oblíquos. Quais são os pronomes pessoais oblíquos? São aqueles que não são precedidos de preposição, portanto, não têm uma preposição antes do pronome. Atuam como complemento direto ou indireto. Vejamos quais são. É o pronome pessoal oblíquo me, o te, o u ou a, ou os ou as, o lhe ou lhes, se estiver no plural, nos e vos. Por exemplo, disseram-me a verdade. Reparem que este me é, portanto, um pronome pessoal oblíquo. Disseram a quem? A mim significa que, neste caso, tem a função de complemento indireto. Ou ainda, disse-o com convicção. Disse-o, o u, é também um pronome pessoal oblíquo. Neste caso, disse o que, significa que este u tem a função de complemento direto. Pronomes pessoais oblíquos, o u, ou a, ou os ou as. Estes exercem sempre a função de complemento direto. Vamos ver exemplos. Comprei este livro. Comprei o quê? Este livro. Este livro tem a função de complemento direto, o que significa que eu, ao substituir por um pronome pessoal oblíquo, este também vai ter a função de complemento direto. Simplesmente, eu comprei-o. Portanto, este u é o complemento direto. O mesmo vai acontecer com os outros pronomes pessoais oblíquos. Por exemplo, resolvi os exercícios. Resolvi o quê? Os exercícios. Complemento direto. Vou substituir pelo pronome pessoal oblíquo, resolvi-os. Este os é novamente complemento direto da frase. Ofereci a rosa. Ofereci o quê? A rosa, complemento direto. Vou substituir por um pronome pessoal oblíquo, eu oferecia. Neste caso, então, o a é o complemento direto da frase. E o mesmo acontece com dei as canetas, dei o quê? As canetas, complemento direto, substituindo pelo pronome pessoal oblíquo, dei-as. Os pronomes pessoais oblíquos, o a, os, as, assumem as formas lu ou lá, e se estiver no plural, luz ou las, após formas verbais terminadas em R, S ou Z. Portanto, lu, lá, luz, las, se tiver um verbo que acabe em R, S ou Z. Vamos ver exemplos que se tornam muito mais fácil. Imaginem o verbo seduzir, ao qual eu queria juntar o pronome pessoal oblíquo a. Como é que ficava então o verbo? Ficava seduzi-la. O que é que acontece? O R, a forma verbal terminada em R, neste caso, o R é eliminado, é suprimido, e acrescento então o la. Acontece o mesmo com dizer. Neste caso, vou juntar o pronome pessoal oblíquo o. Como é que fica? Dizê-lo. Deu-se novamente a supressão do R. Neste caso, fez, acabado em Z, juntando o pronome pessoal oblíquo os, fica fê-los. Novamente, desaparece o Z e acrescento a forma luz. Seduz em Z, acontece exatamente a mesma coisa. Neste caso, com o pronome pessoal oblíquo as, fica sedulas. Retiro o Z e acrescento a forma las. Fazeis mais o pronome pessoal oblíquo a, fica fazê-la. Mais uma vez, retiro o S e acrescento a forma lá. Encontramos mais, por exemplo, o pronome pessoal oblíquo as, fica encontramo-las. Neste caso, novamente, suprimo o S e assumo a forma do pronome pessoal oblíquo las. Noutros casos, assumem a forma de nu, na ou nos ou nas, quando
após formas verbais terminadas em som nasal. No, na, nos, nas, quando o verbo termina em som nasal. Exemplo. Viram, mais, por exemplo, pronome pessoal oblíquo, o. Como é que fica? Viram-no. Encontram, mais, por exemplo, pronome pessoal oblíquo, a. Fica encontram-na. Tem, mais o pronome pessoal oblíquo, os, tem-nos. Dão, mais o pronome pessoal oblíquo, as, fica dão-nas. E o último exemplo, por exemplo, põe, mais o pronome pessoal oblíquo, o, fica põe-no. Os pronomes pessoais oblíquos, me, te, se, nos e vos, podem funcionar como complemento direto ou indireto, depende da regência verbal. Vamos ver alguns exemplos em que estes pronomes pessoais oblíquos assumem tanto a função de complemento direto como indireto. Acolheram-me com afeto. Acolheram o quê? Neste caso, acolheram quem? Significa que acolheram-no a ele. Logo, este me tem a função de complemento direto. Ele vai processar-nos. Ele vai processar quem? A nós. Vai processá-los. Significa então que tem a função de complemento direto. Não vos obedeceram. Não obedeceram a quem? A vós. Significa então que tem a função de complemento indireto. E agradeceram-te a presença. Agradeceram a quem? A ti. Logo tem a função de complemento indireto. Por último, os pronomes pessoais oblíquos lhe ou lhes. Estes têm sempre a função de complemento indireto. Exemplo. Oferecemos um livro ao vencedor. Oferecemos um livro a quem? Ao vencedor. Portanto, ao vencedor tem a função de complemento indireto. São estes elementos da frase que eu posso substituir pelo pronome pessoal oblíquo lhe ou lhes, porque este é que tem a função de complemento indireto. Portanto, fica, oferecemos-lhe um livro. Este lhe, então, complemento indireto. Demos um presente aos melhores alunos. Demos um presente a quem? Aos melhores alunos tem a função de complemento indireto, então eu vou poder substituir pelo pronome pessoal oblíquo lhe ou lhes. Neste caso está no plural, lhes. Demos-lhes um presente.